Uhum. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a honra, né, de receber aqui, na nossa disciplina, a doutora Ana Magna. Ela é responsável técnica, né, de vários estabelecimentos industriais. Bom, ela vai poder falar um pouquinho a respeito dela, mas eu já vou agradecendo pela nobre presença. É sempre uma honra tê-la conosco, doutora Ana. Muito Obrigada. obrigada. E muito obrigada também pela participação de todos. Eu sou Maria Bethânia, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e fiquem muito à vontade em fazer perguntas, façam pelo chat, porque no primeiro momento que tivermos oportunidades, a gente vai fazendo as perguntas, ou senão a gente chama vocês para perguntarem à doutora Ana Magna. Hoje o assunto é a APPCC, né? Então ela vai explicar direitinho o que se trata. Então, boa sorte, doutora Ana. Estaremos aqui, né, bem antenados naquilo que a senhora for nos informar, nos conduzir. Muito obrigada, fique à vontade. Obrigada, Bethânia, obrigada por mais essa oportunidade, né? Oportunidade de contribuir com a veterinária, de contribuir com essa profissão que eu amo tanto, né? Gostaria de dizer que eu não sou professora, então a minha didática não é das melhores, mas eu vou tentar fazer o melhor possível, né? Sou médica veterinária, com MBA em gestão de qualidade, trabalho há um pouquinho de tempo, assim, uns 20 anos na área de pescado, principalmente, com controle de qualidade e responsabilidade técnica. Então, eu vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre a aplicação do APPCC na indústria de pescado, né? É um assunto que a gente escuta muito falar quando a gente está dentro das empresas de alimentação. Dos programas de autocontrole, dos PACs. O APPCC, ele é uma ferramenta, né, uma ferramenta de gestão de qualidade e segurança dos alimentos, que identifica e controla os perigos de natureza biológica, químicas e físicas, relacionadas à saúde do consumidor em pontos específicos do processo, né, do fluxo de preparo de alimentos. O APPCC, ele estuda processo, ele é uma análise de processo, é uma ferramenta onde a gente aplica dentro dos processos de beneficiamento de produtos, tanto de origem animal hoje, como dos outros alimentos. A história do APPCC, né, a história da análise de perigos e pontos críticos de controle, vem lá atrás, desde 1959, onde, quando a NASA quis mandar os astronautas para a Lua, né, precisou que a alimentação desses astronautas fosse uma alimentação garantida, que esses astronautas eles não adoecessem. Então, eles solicitaram as empresas de produção de alimentos, e aí a Pillsbury Company, em 1959, desenvolveu um sistema de controle de processos de produção, chamado, na época, RASAR. E hoje a gente conhece como APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. No Brasil, o governo federal vem desenvolvendo, desde 1991, a implementação desse sistema, inicialmente nas indústrias de pescado e depois disseminando para as outras áreas. Em 1998, o programa PCC ele foi normatizado pela Portaria 46, que deve sofrer algumas alterações, porque já faz muito tempo que ela foi publicada, e a gente vem estudando e melhorando todos os processos, mas, por enquanto, ela ainda está válida. E aí, qual o objetivo real desse sistema? Qual o objetivo do APPCC? Né? O sistema, hoje, ele é adotado pelos principais mercados mundiais, e o objetivo principal é evitar, eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis os perigos de natureza microbiológica, química e física, sem causar risco para a saúde do consumidor. A gente vai falar sobre os perigos microbiológicos, químicos e físicos mais lá na frente, né, vai detalhar um pouquinho cada um, mas o objetivo principal
do APPCC é eliminar, evitar e reduzir esses perigos. Apresentar padrões uniformes de identidade e qualidade dos produtos. Hoje a gente tem todos os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, referente à maioria dos produtos, principalmente de origem animal, e a gente precisa seguir esses padrões descritos nesses regulamentos de identidade e qualidade. E o APPCC, ele vem reforçar isso, né? Ele vem trazer esses padrões para dentro do processo. Atender às legislações nacionais e internacionais no que tange os aspectos sanitários, de qualidade, de integridade econômica, porque assim, não são só os perigos químicos, físicos e microbiológicos. Isso está mudando um pouquinho, essa visão da integridade econômica do produto dentro do APPCC, mas ele ainda é colocado como um risco, um perigo para o consumidor. Ele não causa risco, dano à saúde direta do consumidor, mas ele causa problemas de cunho de legislação, ele causa problemas de ordem financeira, de prejuízos ao consumidor. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, quando a gente falar dos perigos. Por que a gente deve implantar o APPCC? A implantação do APPCC, ela serve principalmente para prevenir, racionalizar e especificar o controle dos riscos que envolvam o alimento, principalmente relacionado à qualidade sanitária, né, a integridade desses produtos. É um sistema que fornece a estrutura para monitorar a produção de alimentos. Então, dentro do sistema APPCC, ele ajuda a assegurar nos produtos a redução de perdas de matérias-primas e produtos, porque na hora que você avalia uma matéria-prima e você diz que essa matéria-prima está em boas condições, em bom estado, para ser beneficiada, você consegue aproveitar essa matéria-prima num todo. Quando você recebe uma matéria-prima que você não analisa, que você não faz a análise dos perigos, então você corre o grande risco de que essa matéria-prima, ela não seja totalmente aproveitada, e aí tenham problemas lá na frente de deterioração, do produto estragado, a matéria-prima ficar deteriorada e não poder ser utilizada. E isso causa problemas dentro da empresa com perdas. Maior credibilidade junto ao cliente, ao consumidor. O consumidor hoje, ele está muito mais acessível à informação, muito mais bem informado, então ele consegue distinguir os produtos que têm padrões de qualidade, os produtos que são beneficiados dentro desses padrões, e eles cobram, hoje o mercado ele cobra, o consumidor ele cobra que as empresas eles tenham um padrão de qualidade. Traz uma maior competitividade do produto na comercialização, porque, claro, se eu tenho um programa que me garante a qualidade do meu produto, consequentemente, quando eu libero esse produto para o mercado, para comercialização, esse produto ele vai ter uma durabilidade maior na prateleira, porque ele tem todo um controle por trás dele, todo um controle de processo. Então, essa competitividade, consequentemente, ela é aumentada no mercado. E, assim, falando de APPCC, a gente tem que falar de perigos, né? Quais são os perigos que a gente avalia, que a gente analisa quando a gente está avaliando jogando o APPCC dentro de um fluxograma de processo, né? Contaminantes de natureza biológica, química e física, ou constituintes do alimento, como, por exemplo, alergênicos, que podem causar dano à saúde ou à integridade do consumidor, ocasionar a perda da qualidade e a integridade econômica dos produtos. Então, a gente tem aí os perigos de natureza química, física e microbiológica, e ainda os perigos de qualidade do produto, que esses perigos de qualidade, eles adentraram ao programa há um tempo atrás. Então, os regulamentos de identidade e qualidade dos produtos, eles atuam exatamente nessa questão da qualidade dentro do APPCC. Qual a qualidade que o alimento tem que ter? Genericamente, o perigo é qualquer uma das seguintes situações: crescimento ou sobrevivência inaceitável de micro-organismos patogênicos e a formação
inaceitável de substâncias químicas em produtos acabados ou semi-acabados, na linha de produção ou no ambiente. Contaminação ou recontaminação inaceitável de produtos semi-acabados ou acabados por micro-organismos, substâncias químicas ou materiais estranhos durante o processo. Então, assim, esse controle, esses perigos, eles estão presentes, né, no ambiente, eles estão presentes na matéria-prima, eles estão presentes no produto, nos utensílios, e eles precisam serem controlados. Então, o APPCC, ele exatamente trabalha em cima desses perigos, do controle desses perigos, né, do controle da contaminação e recontaminação dos produtos dentro das linhas de beneficiamento. Eles são classificados como perigos biológicos, físicos e químicos, né, os biológicos, onde tem as bactérias, os fungos, os vírus, os parasitas, toda a flora microbiana do próprio alimento. No pescado, ela é alta, porque o pescado ele já vive num meio onde existem muitos micro-organismos e a proliferação deles é muito fácil, porque ele está no meio onde tem muita água, onde tem muito substrato. Então, essa multiplicação microbiana, ela no pescado, ela é muito característica. Perigos físicos, né? Fragmentos de vidro, metais, madeiras e pedras, espinhas de peixe em filés, cabelo, plástico. Então, todos esses são perigos que podem ocorrer no pescado. E aí, quando a gente fala de madeira, é muito comum vir no pescado partes de madeira, pedaços de madeira, advindos de barco. É muito fácil a gente encontrar espinhas em filés. Então, esses perigos eles precisam serem controlados dentro da linha de beneficiamento. Perigos químicos, pesticidas, antibióticos, tintas, produtos de limpeza, lubrificantes, aditivos. Então, assim, são produtos que são utilizados no dia a dia da indústria, os produtos químicos, por exemplo, os lubrificantes, e que a gente precisa ter cuidado para que eles não causem contaminação desse pescado no local onde ele está sendo beneficiado. E aí, falando especificamente de perigos microbiológicos, né? Quais são as características que esses micro-organismos têm? A gente precisa conhecer. Para a gente montar um programa de autocontrole de APPCC, a gente precisa conhecer quais são os micro-organismos que podem causar contaminação ao produto, à minha matéria-prima, né? Então, bactérias, bolores, leveduras, né, que estão presentes no nosso ambiente, né, e principalmente no ambiente aquático. A multiplicação desses micro-organismos, como que se dá a multiplicação? De quanto em quanto tempo? Né? Existem micro-organismos que eles multiplicam muito rápido, tem outros micro-organismos que multiplicam mais devagar. Então, assim, a gente precisa conhecer que micro-organismos são esses, como que eles multiplicam, como que eles se dividem, para a gente poder fazer uma análise e entender como que a gente vai agir na matéria-prima e no produto, dentro do processo, para controlar e minimizar o risco da multiplicação desses micro-organismos. Esses micro-organismos, o que eles produzem? Eles produzem esporos, eles produzem toxinas, o que eles produzem? Né? Então, a gente precisa conhecer em si o micro-organismo, para a gente poder agir da forma correta e ter controle e medidas para controlá-los dentro do processo. Quais são os fatores que favorecem essa multiplicação desses micro-organismos? O que os micro-organismos precisam para sobreviverem? Né? Micro-organismos, eles precisam muitas vezes de ar, outros não. Então, eu preciso saber como que eu vou lidar com o meu produto final, se eu vou embalar esse produto a vácuo, se eu não vou embalar esse produto a vácuo. Então, eu preciso conhecer como que esses micro-organismos, eles se multiplicam, o que eles precisam para se multiplicarem, o meio que eles precisam viver. E, claro, os micro-organismos, eles precisam de alimento, de água e de oxigênio, como nós, seres vivos, né? Então, assim, na indústria, a gente costuma falar dos 3 A's. A gente costuma dizer que quando você tira um A
a gente diminui a multiplicação desse micro-organismo. Quando a gente diminui o alimento, ou seja, quando a gente tem um ambiente limpo, que a gente não deixa nenhum resíduo, né, de alimento, esse micro-organismo ele tende a não se proliferar com tanta velocidade. Se a gente tira a água do ambiente ou do próprio alimento, também. Por isso que os alimentos desidratados, eles têm um tempo de vida maior, né? Então, assim, saber dessa multiplicação, conhecer como os fatores favorecem a multiplicação de micro-organismos, é importante para a gente fazer uma boa análise no APPCC, análise de risco, de perigos. Temperatura no pescado é essencial. Você precisa manter a temperatura no nível que não haja multiplicação de micro-organismo ou que esse micro-organismo ele fique letárgico, né? Porque numa temperatura baixa é isso que acontece com os micro-organismos. Eles entram num processo de letargia e aí a multiplicação deles é menor, consequentemente a deteriora do produto é menor. E no pescado isso é muito visível. Quando a gente tem um pescado que a gente não conserva na temperatura adequada, essa multiplicação microbiana é alta e a deterioração, consequentemente, também. A contaminação, como é que pode ocorrer essa contaminação desses perigos, né, dos químicos físicos e microbiológicos no alimento e no pescado? Através, principalmente, desses itens, matéria-prima, ambiente, manipuladores e superfícies de contato. Matéria-prima. O pescado em si, ele já vem com uma carga microbiana alta na superfície. Então, quando a gente recebe um pescado, a gente precisa observar se ele está deteriorado, se ele não está deteriorado, se ele está em perfeito estado, se ele tem um muco presente, protegendo esse pescado, quais são as características organolépticas desse pescado. A gente precisa olhar a coloração, olhos, textura, guelras, as escamas, curvatura, se for num crustáceo, curvatura do corpo, se a musculatura está adequada, se a carapaça está aderida à musculatura. Então, conhecer a matéria-prima é fundamental, é de suma importância para você conseguir desenvolver um programa de APPCC. Quando você não conhece a sua matéria-prima, fica praticamente impossível de você desenvolver um programa de autocontrole, né? E principalmente de desenvolver o APPCC, que vai avaliar quais são os perigos e os riscos que aquela matéria-prima pode trazer para a sua linha de beneficiamento e para o seu produto. Ambiente, a gente precisa controlar o ambiente, porque se a gente mantém um ambiente sem controle, sujo, com resíduos, esse ambiente ele vai estar propício para a multiplicação de micro-organismos e esses micro-organismos irão contaminar o nosso pescado, irão contaminar o produto. Manipuladores, ter o controle dos manipuladores, ensinar aos manipuladores as boas práticas, a parte toda de higiene pessoal, a parte de contaminação cruzada dentro dos ambientes. Então, assim, os manipuladores, eles precisam serem educados dentro das indústrias, dentro das empresas, para que eles não levem a contaminação, tanto a física quanto a microbiológica, para o pescado. Então, as superfícies de contato. Quando as superfícies de contato elas são inadequadas, elas causam contaminação no pescado. Superfícies de madeiras não podem ser utilizadas. A gente não pode utilizar superfícies que não estejam dentro dos padrões de controle, dentro de padrões de higienização adequada. Então, fazer o controle dessas superfícies é importante para o APPCC, para a implantação do APPCC. Esses micro-organismos, né, o que eles podem causar? Então, a gente precisa ensinar que os micro-organismos, eles podem causar doenças, né, DSTs, eles podem causar infecção intestinal, eles podem causar intoxicação alimentar, eles podem causar toxinfecção alimentar.
Por isso é tão importante fazer o controle desses micro-organismos dentro das linhas de processo, né? A gente precisa tomar medidas preventivas para que esses controles, eles aconteçam e essas medidas, elas sejam efetivas, para que as doenças transmitidas por alimentos, elas não cheguem ao consumidor final. Então, entender que a infecção intestinal é causada por um micro-organismo, a toxinfecção, a intoxicação alimentar é causada por uma toxina que é produzida por esse micro-organismo. A toxinfecção alimentar é causada pela junção do micro-organismo mais a toxina que é liberada. A gente precisa ter esse conhecimento para, dentro de uma avaliação de APPCC, a gente conseguir detectar quais são os pontos de controle, quais são os pontos críticos de controle. Medidas preventivas, controle de tempo e temperatura, controle higiênico-sanitário das áreas de manipulação, seleção de fornecedores. Então, quando a gente tem esse controle do tempo e temperatura da matéria-prima, dos produtos, a gente consegue minimizar a multiplicação desses micro-organismos. E a gente consegue evitar que esses micro-organismos, eles causem doenças aos consumidores. A seleção de fornecedores é fundamental. Quando você tem um fornecedor idôneo, que você sabe que ele cuida da matéria-prima, que ele tem o controle da matéria-prima, do que ele está enviando para você. Então, assim, você fica tranquilo de saber que aquela matéria-prima vai entrar na indústria e vai ser trabalhada e não vai ser uma fonte de contaminação dentro do seu beneficiamento, dentro da sua linha de produção, né? E, assim, os PACs, quando eu botei aqui PAC, porque a gente precisa entender que, hoje, sem os PACs, sem os programas de autocontrole, a gente não consegue implementar o APPCC de forma adequada, porque os PACs, eles são a base, eles dão uma segurança maior dentro do estabelecimento para que a gente possa implantar o APPCC de uma forma mais adequada, né, para a gente poder ter uma garantia maior que esse APPCC, ele realmente vai funcionar, ele vai rodar de forma adequada. Então, o APPCC é um dos programas de autocontrole, mas os outros PACs, os outros programas de autocontrole, eles têm que estarem redondinhos, rodando junto com a APPCC, né, porque eles são a retaguarda desse programa, eles são a retaguarda do APPCC. Então, principais perigos químicos, né, falando de perigos químicos agora. Pesticidas. Quais são os exemplos de perigos químicos, né? Inseticidas, fungicidas, produtos de limpeza, medicamentos veterinários. Então, assim, quais são as medidas preventivas para que eu não traga esse perigo, né, para a minha linha de beneficiamento e para o meu produto? Então, utilizar produtos registrados. Muitas empresas, elas não utilizam produtos registrados, e isso é um risco muito grande, porque você não sabe a procedência, não tem registro, você não sabe onde foi produzido, então, você não sabe a substância que tem ali, né? Então, você está colocando essa substância dentro do seu processo produtivo, e essa substância pode causar uma contaminação no seu produto. Selecionar os fornecedores desses produtos, né? Saber que o fornecedor é um fornecedor idôneo. Armazenar separadamente dos seus produtos, os produtos químicos. Ter locais para armazenar esses produtos longe da sua matéria-prima, longe da sua linha de produção, longe do seu beneficiamento. Toxinas marinhas em peixes, né? Cigatoxina, tetrodotoxina. Então, assim, existem peixes que eles produzem toxinas. Então, esses peixes, eles precisam ter um controle, um olhar diferenciado. E a gente, quando vai fazer uma APPCC, a gente precisa conhecer quais são essas espécies, né? Então, saber que eles podem chegar na empresa e que a gente precisa ter um controle desses perigos naquele tipo de pescado, naquele peixe, naquela espécie. Então, selecionar fornecedores, controlar a evisceração durante o beneficiamento,
para que a temperatura não fique alta, para que as vísceras não se rompam e não contaminem a musculatura do pescado, e essa contaminação dessas toxinas cheguem até a musculatura e, consequentemente, até o consumidor. Ainda como perigo químico, produtos de degradação, né? Estaminas e aminas. As medidas preventivas: controle de temperatura e selecionar fornecedores. Falando de estamina, especificamente, né, ela está dentro da análise de perigos e ela causa danos à saúde séria, danos sérios à saúde do consumidor, podendo causar morte, porque ela causa problemas no sistema nervoso central, então, de quem consome. Então, controlar a temperatura do pescado, controlar a carga microbiana que esse pescado, porque quanto maior a carga microbiana, mais facilmente a produção dessa estamina no pescado. Então, conhecer a sua matéria-prima, conhecer o produto que você vai trabalhar é de suma importância para que você tenha esses perigos, uma visão desses perigos com muita clareza. Perigos físicos: madeira, lascas de madeira. A gente, todo mundo que trabalha dentro da indústria já sabe disso, que a gente não pode utilizar nenhum material advindo de madeira dentro das indústrias de alimentos e nem das manipulações em geral, né? Então, não permitir, como medida preventiva, não permitir a entrada de engradados de madeira na área de preparo, substituir superfícies e utensílios de madeira por polipropileno ou inox ou similares, né? Superfícies que não sejam porosas. Metais, né? Fragmentos de metais. Na indústria de pescado é comum. Eu já peguei lagosta, caudas de lagosta, com pedaços de chumbo dentro da cauda da lagosta. Então, quando você não tem fornecedores idôneos, fornecedores sérios, às vezes pode acontecer. Eu já peguei areia dentro de cauda de lagosta. Então, a gente fazer essa análise, ter esse olhar para a matéria-prima que está chegando e dentro da linha de processo, entender que a gente precisa ter manutenção preventiva, né, dos equipamentos, isso faz com que a gente tenha uma garantia maior dentro da nossa análise de APPCC. Então, realizar a manutenção preventiva dos equipamentos, manipular adequadamente embalagens metálicas, utilizar detector de metais nas indústrias. Nem todas as indústrias conseguem adquirir detector de metais, porque é um equipamento caro, é um equipamento de extrema necessidade, mas é muito caro, e aí as pequenas indústrias, elas ficam muito restritas. Então, como é que você vai fazer para garantir que esse seu produto não tenha fragmentos de metal? Então, você precisa ter uma análise muito bem feita, ter um recebimento da sua matéria-prima muito bem feita, precisa ter um processo muito redondo, né? Precisa ter uma manutenção muito adequada dentro do seu processo, dos equipamentos e dos utensílios, para que eles não liberem nenhum fragmento de metal para o seu produto, nem para a sua matéria-prima. Ossos e espinhas de peixe, né? Fragmentos de espinha. Como medidas preventivas, a gente tem, primeiramente, treinar os manipuladores, fazê-los entender que quando você está trabalhando com pescado, e aí falando especificamente de filés, você não pode ter espinha nesses filés, e aí eu abro uma exceção para aqueles peixes onde você não consegue realmente tirar as espinhas, e isso você tem que comunicar ao consumidor na hora que acontece, porque quando você fala de filé, você fala de carne apenas, você não fala de uma carne com osso nem com espinha. Então, existem algumas espécies de pescados que você não consegue tirar totalmente as espinhas, e essas espinhas, você precisa comunicar ao seu consumidor, na sua rotulagem, que ali existe um filé, mas que a espinha está presente nesse filé, para que isso não cause um dano à saúde desse consumidor, e ele não queira consumir o filé como se fosse um filé sem espinha. Então, realizar a inspeção durante o pré-preparo em produtos que são pré-preparados, por exemplo, produtos empanados, né? Então, na hora que você vai fazer, as indústrias que trabalham com esse tipo de produto, já pegam
a matéria-prima dela já é para nós que trabalhamos em indústria de pescado inteiro e congelado, já é produto. Então, quando chega para essa indústria que vai trabalhar com esse produto pré-preparado, como um empanado, por exemplo, essa análise ela precisa ser feita. Isso entra também no APPCC. Então, ter o cuidado de avaliar os fragmentos de espinha dentro dos filés, né, ele está lá dentro do APPCC como um ponto crítico. Ainda como perigo físico, as pragas, né, fragmentos de pragas. Estabelecer programas de controle integrado de vetores de pragas urbanas. É um PAC, o Programa de Controles de Pragas Urbanas, e, assim, esse programa, ele precisa ter parceria com empresas idôneas. Então, não adianta existem, às vezes, locais que não existem empresas de controle de pragas, e a própria indústria, o próprio beneficiamento precisa fazer esse controle. Para isso, você precisa ter treinamento dos funcionários que vão manipular com os inseticidas, com os produtos químicos, você precisa ter um local adequado para armazenar esse produto químico e ter as barreiras físicas muito bem elaboradas, né, e estar sempre olhando essas barreiras físicas para que essas pragas não adentrem a indústria, não adentrem ao seu beneficiamento, e você não tenha um perigo um risco eminente de contaminação. Cabelo, e aí, falando de cabelo, a gente tem sempre uma briga grande dentro dos estabelecimentos, né, principalmente com os homens, porque tirar a barba e o bigode não é simples para todo mundo. Existem pessoas que têm processos alérgicos, e aí a gente precisa trabalhar esses funcionários e explicar, e fazê-los entender que, mesmo com processos alérgicos, eles não podem trabalhar com barba nem bigode, apesar de que a legislação nos diz que tem que ser aparados, né, serem aparados o bigode e a barba. Então, isso causa um entendimento dúbio, né? Aparado e retirado. Então, a gente precisa ter esse discernimento na hora que a gente vai contratar um funcionário, na hora que a gente vai treinar um funcionário, para explicar que não pode ter, porque é um risco de cair no produto. Existe esse risco, né? Existe o perigo, ele é iminente. Então, quando a gente tem um perigo iminente, o melhor é que a gente corte ele pela raiz, né? Então, nas empresas que eu trabalho, eu exijo que os funcionários eles sejam completamente retirados a barba e o bigode. E os cabelos protegidos. E aí, falando entre perigos e riscos. Perigo, né, a gente já falou sobre eles, os perigos químicos, físicos e microbiológicos, e esses perigos, eles causam um risco. E quando a gente faz a análise do APPCC, a gente fala de risco, né? A gente está falando de risco, que é a probabilidade de ocorrência do perigo à saúde pública, né, ocorrer no produto, o perigo de perda de qualidade de um produto ou um alimento, né, e a sua integridade econômica. Então, o risco ele é avaliado em cima do perigo, né? Essa avaliação do risco consiste na avaliação sistemática de todas as etapas envolvidas na produção de um alimento, desde a obtenção da matéria-prima até o uso pelo consumidor final. Então, ele visa, né, estimar a probabilidade da ocorrência do perigo, né? Ele leva também a gente ter considerações como o produto será consumido. Hoje a gente tem o consumo em alta escala de pescado cru, né? Muita gente gosta de sushi, só que muita gente não sabe que existem perigos como parasitas que podem estar presentes nesse pescado cru. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter essa avaliação e precisa ter a responsabilidade dentro da indústria de não liberar um produto com esse tipo de problema, com parasitas, para ser consumido cru pelas pessoas, porque elas podem adoecer. Então, essa análise, essa avaliação do risco, né, precisa ser em cima dos perigos que a gente já avaliou, que a gente já conhece.
E aí, para o APPCC, a gente tem 7 princípios. Né? Existem 7 princípios do APPCC. E o primeiro princípio é a análise do perigo. Então, avaliar o seu perigo, avaliar até onde você pode ir, né? O que consiste esse perigo, né? Que o perigo, ele consiste na identificação de todos os potenciais perigos associados a cada etapa do processo produtivo. É a etapa do processo, gente, não é a sua matéria-prima, o seu produto, o seu insumo, mas a etapa em si, é o que compõe aquele momento que você está produzindo. E é a probabilidade, né? A análise do perigo é a probabilidade de ocorrência e a severidade de cada um desses perigos. A gente precisa fazer uma análise desde a seleção da matéria-prima até o produto final. Então, avaliar se existem perigos químicos, físicos, microbiológicos e de qualidade dentro da linha de processo é essencial para que a gente tenha um produto final de qualidade, né? Então, assim, fazer essa análise de processo, fazer essa análise desses perigos dentro de cada etapa do processo é que consiste o APPCC, né? Então, a gente tem os perigos de natureza química, os perigos de natureza microbiológica e física. Princípio 2. Identificação do ponto crítico de controle. Como é que eu vou avaliar qual é o meu ponto crítico de controle? O que é o meu ponto crítico de controle? É uma etapa do processo onde a gente vai avaliar qual será a minha ação corretiva, a minha medida preventiva, onde é que vai estar exatamente o meu ponto, o meu risco, né, o meu perigo. Então, a definição de ponto de controle é qualquer ponto, operação, procedimento ou etapa do processo de fabricação ou preparação do produto que permite o controle do perigo químico, físico ou microbiológico. E como exemplo a gente tem o controle da temperatura, porque se a temperatura não for bem controlada, a gente vai ter o risco de multiplicação de micro-organismos, e aí essa multiplicação vai causar deterioro do pescado, e esse pescado não vai ficar bom para ser consumido. A gente tem um outro exemplo das espinhas, como eu já falei, que é um perigo físico e que pode causar dano à saúde do consumidor. Se ele consumir um pescado com espinha, ele pode causar ferimentos na boca. E a gente tem também, como exemplo, os produtos de limpeza, que são muito utilizados na indústria de alimento. Então, quando a gente avalia, né, os pontos de controle, a gente tem que entender que ali existem esses perigos e que esses perigos, eles são eminentes e que eles têm que serem controlados em determinados pontos da linha de processo do fluxo. Esse ponto crítico de controle é um ponto, ou operação, ou procedimento, ou etapa do processo de fabricação ou preparação do produto, que permita que sejam adotadas medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores, com o objetivo de prevenir, reduzir ou eliminar, guardem sempre essas palavras, prevenir, reduzir ou eliminar os perigos para a saúde, a perda da qualidade e a fraude econômica. Então, assim, você entender que existem esses perigos e que existem pontos onde você pode utilizar de medidas preventivas, medidas que vão lhe garantir que o seu produto ele não vai estar contaminado, né? Então, o ponto crítico de controle é exatamente a etapa do processo onde eu vou ali eliminar, reduzir esse perigo ou prevenir que um perigo químico, físico ou microbiológico chegue até o meu pescado. É muito simples, gente. Olha, eu digo que a PPCC não é difícil. A PPCC é simples, mas ele é trabalhoso. Ele precisa ser avaliado, você precisa ter conhecimento da sua matéria-prima, do fluxo, né, do seu processo. Dentro ainda do ponto crítico de controle, a gente tem o controle de parasitas, né, como vocês veem aí, essa peça aí, esse é um bacalhau, e todos esses pontos pretos são parasitas. A gente tem o controle também de contaminantes por óleo diesel. A gente teve um problema sério ano passado, né, a gente teve essa mancha negra, essa mancha de óleo diesel que a gente
que esteve aí presente nas praias, e para o pescado foi muito sério, porque as pessoas ficaram com medo de consumir um pescado contaminado. Só que, assim, dentro do APPCC, essa avaliação, né, de contaminantes a partir de óleo de diesel, né, ela é feita desde sempre, desde que o APPCC começou, que isso é um perigo. Então, quando o pescado ele chega na empresa, quando ele é recebido, ele é avaliado, e uma das avaliações que a gente faz é exatamente essa contaminação química. Como exemplo de ponto crítico de controle, a gente tem os patógenos bacterianos, por exemplo, virais, parasitas, que podem ser controlados pela etapa de esterilização comercial. Então, muita gente fica dizendo assim, não, eu não vou consumir produto enlatado porque tem conservante, tem um monte de produto químico. Não tem, gente. A esterilização, ela parte do princípio de que o produto ele tem que estar inócuo, sem nenhuma contaminação, e você não precisa adicionar nenhum produto químico, porque ele já é feito através de autoclaves, de temperaturas elevadas, controladas. Então, esse controle, né, de temperatura, com controle de pressão, então, é um ponto crítico para que esse produto saia realmente esterilizado e sem contaminação nenhuma. Outro é o controle de detecção de metal, de partículas de metal, né, por um equipamento tipo esse que está aí na tela, que é um detector de metal. Como eu já falei, nem todas as empresas têm condições financeiras de ter um equipamento desse, mas aí a gente se mune de outros artifícios para avaliar essa etapa e garantir que esse produto não vai com contaminação. Mas as empresas que conseguem ter esse equipamento, né, conseguem ter um detector de metais na sua linha de processo, né, ela já sai, assim, anos-luz, porque ela está realmente garantindo que aquela etapa, aquele processo ali está sendo garantido dentro do seu processo, dentro do seu fluxograma. Como é que a gente faz para a gente detectar um PCC? Geralmente a gente usa uma árvore decisória, né? Então eu trouxe o exemplo de uma das árvores decisórias que a gente usa, existem outras, e essa daqui é uma das que a gente usa, e a gente começa sempre perguntando, né, se existem medidas preventivas para o perigo. Por isso que é importante conhecer os perigos, né? Eu preciso saber qual é o perigo para eu poder dizer qual é a medida preventiva que eu vou utilizar. Então, se naquela etapa do processo, se eu estou analisando o fluxo de uma empresa, eu preciso começar a perguntar se naquela etapa do processo existe uma medida preventiva para o perigo. Se existe, se sim, aí eu tenho que ir para uma segunda questão. O procedimento é especificamente para eliminar ou reduzir o perigo a níveis aceitáveis? Então, aquele processo vai fazer com que a minha matéria-prima, o meu produto, ele saia sem contaminantes? Então, se sim, ali é um PCC. Se não, eu vou para uma terceira pergunta. A contaminação do perigo identificado pode ocorrer acima de níveis aceitáveis ou pode aumentar a um nível inaceitável? Se não, não é um PCC. Mas se sim, eu vou para uma próxima pergunta. Irá um passo subsequente eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência do perigo identificado a um nível aceitável? Então, eu preciso fazer essas avaliações, né? Se sim, não é um PCC. Se não, com certeza é um PCC. Então, ali, eu preciso controlar, porque se eu não controlar naquela etapa do processo, o perigo, ele vai passar para a próxima etapa, e aí eu não vou conseguir identificar, e, consequentemente, ele vai para a mesa do consumidor, ele vai para a mão do consumidor, e o consumidor, ele vai correr risco de morte, às vezes, tá? Então, quando a gente diz, na primeira pergunta, existem medidas preventivas para o perigo, que a gente diz que não, a gente tem que perguntar, é necessário ter controle de segurança? Eu preciso assegurar naquela etapa? Né? Se não, não é um PCC. Mas se sim, eu tenho que rever o meu processo, eu tenho que rever ou modificar esse produto, talvez,
né? Então, se isso acontecer, eu tenho que voltar lá para a primeira pergunta. Saber utilizar essa árvore para identificar os PCCs ajuda muito. Eu digo, dentro da indústria, que é uma mão na roda, né? A gente saber utilizar a árvore, porque ela vai nos dar um norte, ela vai nos clarear sobre a etapa do processo. Princípio 3, estabelecimento do limite crítico. Então, a gente já sabe qual é a nossa etapa do processo, a gente sabe quais são os nossos perigos, nós já avaliamos, né? Já fizemos a análise do perigo, sabemos que ali pode existir um perigo físico, químico, microbiológico, a gente já avaliou que esse perigo, ele está em determinado ponto do nosso processo, ou ele está na nossa matéria-prima, ou ele está no insumo utilizado, ou ele está na embalagem utilizada também. Então, a partir desse momento, a gente vai estabelecer o limite crítico. O que eu vou utilizar para fazer com que esse produto, ele realmente fique dentro dos padrões? Qual é a definição desse limite crítico, né? O limite crítico, ele é o valor ou atributo estabelecido que não deve ser excedido no controle do ponto crítico. Então, eu tenho um ponto crítico ali, eu tenho os perigos, então eu tenho que estabelecer um limite para que esses perigos, eles não fiquem além do que possa ocorrer e eles não causem danos à saúde do consumidor. Então, no pescado, a gente usa muito da temperatura. A temperatura é um grande aliado no beneficiamento do pescado. Então, o controle, né, ter os parâmetros dessas temperaturas. Temperatura para peixe congelado, a gente utiliza geralmente o menos 18, e isso é o que está na legislação, então não é geralmente, é que tem que ser, né? Então, menos 18 é o meu limite crítico. Passou de menos 18, qual é a ação corretiva? E isso é o próximo passo, né? Então, quando esse meu limite crítico, ele não é estabelecido adequadamente, esse meu APPCC, eu digo que ele fica capenga, né? Porque eu não tenho parâmetros para garantir que o meu produto, ele está inócuo. Então, temperatura, por exemplo, de peixe salgado e fresco, a gente utiliza 4,4. Por que o 4,4? Hoje a legislação diz que tem que ser próximo a zero, mas a gente sabe, existem estudos que dizem que a estamina, ela está muito presente nos pescados, né, nos peixes, que tem a temperatura acima de 4,4. Então, a gente utiliza o 4,4 como parâmetro, como limite crítico. No glaciamento, a gente segue a legislação. A legislação, ela diz que para peixe é 12% e para camarão, para crustáceo, é 20%. Então, quando esse limite ultrapassa, o que a gente precisa fazer, né? Então, esse é o meu limite crítico. Eu tenho que tomar, depois, se esse limite crítico, ele está estabelecido e ele não é cumprido, eu preciso tomar uma ação corretiva, né? E é o nosso próximo passo, que eu vou falar já já. Então, conhecer a legislação é fundamental para estabelecer esses limites críticos. Conhecer o produto, conhecer sua matéria-prima, é fundamental para estabelecer esses limites críticos, né? Então, a gente utiliza até de trabalhos científicos. Hoje, o APPCC, ele é balizado em trabalhos científicos, né? Então, saber que, por exemplo, a estamina, ela só pode, existe uma legislação internacional que só permite até 100 miligramas por quilo de tecido muscular de estamina. Então, você precisa seguir isso no seu APPCC, né? São limites impostos e que garantem que o seu produto vai ser produzido de forma inócua, que você não vai levar nenhum risco, nenhum perigo à saúde do consumidor. Parasitas, filés de peixe, em filés de peixe, é ausência. Eu não posso ter parasita no filé de peixe. E até posso, a legislação até permite que eu tenha, mas para a gente, como limite crítico, é melhor que não tenha, porque eu vou estar assegurando, eu vou estar segura de que o meu produto, ele não vai causar problema nenhum em consumidor algum. O cloro, por exemplo, a gente tem a consolidada 0,5 que estabelece que o cloro na água ele deve estar entre 0,2 e 2 ppm. Então, garantir que esse cloro esteja nesse limite,
né, dentro da nossa linha de beneficiamento, é fundamental, porque a água acaba sendo parte constituinte do nosso produto. A gente utiliza muita água, a gente utiliza água para limpeza, para lavagem do pescado, para limpeza das estruturas, né? Então, a água em si, ela precisa ser controlada, então a gente precisa utilizar desse limite crítico. Hidrocarbonetos na recepção de pescado, que é a ausência, os óleos diesel, né? A contaminação, como eu falei, ano passado a gente teve grande problema com a mancha, essa mancha que apareceu, né, nas nossas praias de óleo diesel. Então, assim, esse controle, ele já é efetivo há muito tempo dentro da linha de processo de pescado, nas indústrias, na recepção, e a gente sempre utilizou como ausência. A gente não pode receber uma matéria-prima que está contaminada com óleo diesel. E ela é muito perceptível na análise organoléptica, né? A gente consegue sentir muito facilmente o odor do óleo diesel no pescado. Princípio 4. Estabelecimento de programa de monitorização do limite crítico. Então, eu já vi quais são os perigos, eu já estabeleci qual é o meu ponto crítico de controle, eu já estabeleci qual é o meu limite crítico, e agora eu preciso monitorar esse limite crítico, eu preciso monitorar esse ponto crítico de controle, né? Então, eu preciso utilizar de ferramentas, né? Eu preciso usar uma sequência planejada de observações ou medições devidamente registradas para avaliar se está sob controle o meu ponto crítico, né? Então, quando eu vou fazer o monitoramento do meu ponto crítico, eu vou lá na temperatura do peixe congelado, que eu já estabeleci que o meu limite é menos 18, então, eu vou monitorar como? Eu vou verificar a temperatura, né? Eu vou utilizar um termômetro para essa temperatura, para aferir essa temperatura. E esse termômetro, aí a gente vai lá num outro PAC, né? Lembra que eu falei que o PAC, ele dá uma segurança, ele dá uma robustez no nosso programa? É porque existe um PAC específico, um programa de autocontrole específico para calibragem, né? Que está dentro da manutenção. Então, essa calibração desses instrumentos de controle, eles são exigência, né, de legislação, mas, assim, são fundamentais para o trabalho da gente, principalmente para o trabalho do controle de qualidade, né? A gente utiliza desses equipamentos o tempo todo. Mais um parâmetro, o glaciamento, né, no peixe congelado, como eu já falei, 12% para o peixe e 20% para o crustáceo. Então, aferir balanças, a gente precisa estar com as balanças bem aferidas, e aí já entra de novo na questão da manutenção dos equipamentos, né, na calibragem dessas balanças, controlar o peso líquido durante a pesagem. A gente, na hora que está se pesando, tem um monitor ali, sempre pegando uma peça, pegando um pacote, reavaliando esse produto, e aí a gente junta, né, na hora que você pega esse glaciamento, para fazer essa análise de glaciamento, que está em legislação, né, que existe um procedimento já descrito e aprovado para que seja aferida essa quantidade de água nesse glazer, nesse pescado. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente já repesa o produto, a gente já verifica se o peso está ok, porque a gente quer eliminar também a fraude econômica, né? Isso é um controle para fraude. Então, é um programa também, é um programa descrito, controle de fraudes, né? E a gente precisa estar com as aferições bem feitas, com esse monitoramento, essa monitorização desse limite crítico feito dentro dos padrões. Histamina, né? Espécies produtoras, o nosso produto, existem espécies específicas produtoras de histamina, bonito, cavala, sardinha, cavalinha, enfim, existem várias espécies de peixe, a gente que trabalha com pescado precisa conhecer disso, precisa saber quais são essas espécies para fazer essa avaliação no APPCC e também para fazer o monitoramento dessas espécies, né? Então, através de métodos, como é que a gente faz esse monitoramento, né? Através de métodos analíticos, né? A gente usa, na indústria, a gente usa kit teste de histamina, e na hora que esse teste, ele foge do padrão, a gente sequestra esse pescado, esse lote, e manda avaliar fora, manda avaliar num laboratório.
já existem laboratórios já implantados dentro de frigoríficos que já fazem essas análises conforme a OAC. Então, assim, é uma evolução para o pescado, né, uma evolução dentro do pescado, essa questão dessas análises laboratoriais. Isso é uma coisa que não era feita, mas que a gente está desenvolvendo e que a gente está aprendendo, né, a legislação nos solicita, né, nos exige, e a gente tem que evoluir. Então, é uma evolução dentro dos frigoríficos hoje, a implantação desses laboratórios é de extrema necessidade, de extrema importância, né, fazer essas análises, fazer análise de pH, fazer análise de bases voláteis, para saber exatamente a qualidade desse pescado. Cloro residual na água, usar equipamentos para fazer essa aferição, né, o uso de aparelhos medidores de teor de cloro, e hoje a gente tem uma infinidade de aparelhos no mercado, e você pode escolher qual o melhor que você achar, contanto que ele esteja calibrado, contanto que ele que você tenha esse monitoramento feito adequadamente. Hidrocarbonetos na recepção do peixe, né, a ausência, como eu já falei, através da análise sensorial, do olfato da visão, porque é muito, muito fácil você sentir o odor dos hidrocarbonetos, né, de óleo diesel no pescado. Então, esse estabelecimento, né, de limites críticos e essa monitorização é o que garante que você está realmente fazendo o seu APPCC rodar dentro da empresa, né? O APPCC está rodando quando você vê que esse monitoramento ele está sendo efetivo, ele está sendo feito, realizado. E aí, para ele ser feito, para ele ser realizado, a gente precisa escolher a pessoa responsável por essa monitorização, né? O monitor de cada PCC, ele é muito importante, gente. É dele que dependerá, quando a gente faz a análise do PCC, né, a gente verifica quantos monitores a gente vai precisar, porque, assim, às vezes é de tanta complexidade o produto, que existem muitos pontos críticos dentro da linha, e aí você precisa controlar realmente esses pontos críticos, e aí você precisa de uma pessoa comprometida, né, e que queira aprender, né, dependerá, essa quantidade de pessoas, ela depende do número de PCCs, né, de medidas preventivas, assim como a complexidade da monitorização. Às vezes existem monitoramentos complexos, como os que são feitos em laboratório, e você tem que ter pessoas, monitores, escolhidos realmente, que queiram trabalhar e que entendam da importância, né, você precisa treinar nas técnicas, né, utilizadas para monitoramento, para cada variável desse PCC. O monitor, ele precisa entender que o equipamento tem que estar calibrado, que ele precisa utilizar o equipamento de forma adequada, no tempo adequado, e que esse monitoramento ele tem que ser feito em tempo real. Esse monitor ele precisa estar ciente dos propósitos e importância da monitorização. Essa palavra propósito, ela está muito, muito presente hoje no APPCC. Você precisa saber qual é o propósito daquele processo, você precisa saber qual é o propósito do controle daquele processo, né? Por que você está controlando aquele processo? Porque você não quer levar a contaminação para a mesa do consumidor. Você não quer que o consumidor ele fique doente. Para que ele não fique doente, você precisa controlar, né? Então, o monitor ele precisa estar ciente desse propósito e da importância do trabalho dele, dessa monitorização. Ele precisa ter acesso rápido e fácil à atividade de monitorização. Então, ele não pode ficar sendo impedido de chegar até o processo pela produção. E, às vezes, isso acontece. Às vezes, a produção é tão rápida, né, quer fazer tudo tão rápido, que o monitor ele não consegue chegar junto. E aí, por conta disso, às vezes, o APPCC ele fica vulnerável, né? Mas esse monitor ele precisa estar ciente disso, ele precisa conhecer bem o processo, ele precisa ser treinado para isso. Então, ele precisa ser também imparcial na monitorização, né, e nos registros dos dados. É aquilo que ele está vendo, é aquilo que ele está monitorando, é aquilo que ele tem que anotar. Ele tem que ser imparcial, ele não pode, fulaninho, bichinho, é tão bonzinho, meu companheiro de trabalho, porque às vezes acontece, né, você está dentro de uma empresa, você conhece todo mundo, é um monitor, está junto com o auxiliar de produção, são amigos, são colegas, mas na hora de fazer o controle,
esse monitoramento, você precisa de ser imparcial, você precisa de ser profissional, né? Você precisa fazer a monitorização e o registro de forma adequada e verdadeira. Proceder corretamente ao registro das atividades de monitorização em tempo real. Então, está acontecendo, é aquilo que está acontecendo naquele momento, eu preciso anotar naquele momento. Quinto princípio, estabelecimento de ações corretivas quando ocorrem desvios do limite crítico. Então, a gente já avaliou o perigo, já identificou o ponto crítico, já sabe onde você vai estar lá monitorando, né? Já sabe qual é o limite crítico, e aí você precisa, na hora que existir um desvio, ir lá e corrigir. É a correção, a ação corretiva desse limite crítico ultrapassado. Então, a definição, ações a serem adotadas quando o limite crítico é exercido. Então, ação corretiva para a temperatura de um peixe com temperatura diferente de menos 18. Então, rejeitar a matéria-prima com sinais de deterioração, se for o caso, se ele já estiver deteriorado, e com temperatura acima do limite pré-estabelecido pela empresa. Hoje, o RISPOA novo RISPOA, ele já permite que você avalie essa matéria-prima com essa temperatura diferente e que você dê um destino a essa matéria-prima, contanto que todas as outras avaliações dessa matéria-prima, elas estejam dentro dos padrões, né? Você não vai pegar um produto que está com temperatura diferente, de menos 18, e que ele está com todas as outras análises organolépticas ruins, e vai dar destino para um reaproveitamento, né? Então, você precisa saber discernir quais são os riscos e os perigos, e saber que ali, aquela temperatura, ela pode causar um problema lá na frente. Controle de estamina, se o resultado se encontrar dentre o padrão, liberar o lote. No caso contrário, rejeitar o lote. Ou seja, está fora dos 100 miligramas por quilo, é rejeitar, gente, não tem jeito. Porque não tem como tirar a estamina da musculatura do pescado. A gente não tem como fazer isso. Ela, uma vez presente, sempre presente. Então, a ação corretiva é a rejeição. Parasitas, né, em filés de peixe. A ausência é o nosso limite crítico. Então, a ação corretiva, na hora que a gente acha um parasita, é fazer a análise segundo o plano amostral. Existe um plano amostral dentro dos programas, né, e já estipulados, e critérios de julgamento na inspeção desse pescado, né? O memorando circular número 2, ele traz esses critérios, que foi exatamente aquilo que eu falei. Às vezes, você pode deixar uma parte do parasita, um parasita, numa peça de 1 quilo, mas, assim, quando você trabalha com limite crítico, é melhor que você trabalhe com a ausência, né? Para não correr o risco daquele parasita passar em quantidades inaceitáveis. Cloro residual na água, de 0,2 a 2, né, e qual a ação corretiva? Comunicar ao responsável pela manutenção, porque nas indústrias geralmente existem essas pessoas, né, às vezes mais do que uma pessoa para manutenção, responsável pela manutenção, e você comunica a essa pessoa que o teor do cloro na água não está adequado, e essa pessoa vai ajustar esse teor, e você para a sua produção, você reavalia essa água, você verifica se houve algum tipo de contaminação, e você vai avaliar depois o seu lote, enfim, você tem várias ações a tomar. Hidrocarbonetos, na ausência, como eu já falei, rejeitar o lote com contaminação por hidrocarbonetos, também não tenho o que fazer, eu não tenho como tirar o hidrocarboneto do pescado, não tenho como tirar o óleo diesel, então realmente fazer uma boa análise organoléptica na recepção do pescado e o que tiver contaminado, rejeitar. Sexto princípio, registros. Fazer o registro, né? O que é o registro? Registro é o procedimento a gente registra os procedimentos de documentação, devem ser simples e de fácil acesso, para incluir e concluir informações que evidenciem o cumprimento das normas estabelecidas. Um exemplo de registro é o de tempo e temperatura de equipamentos e produtos. Então, a gente está ali, a gente está monitorando, e para esse monitoramento, ele vai para um registro. Esses registros, gente, são auditáveis, são documentos auditáveis, né? Então, eles trazem para a gente a realidade do que acontece no dia a dia da empresa.
Então, na hora que eu vou monitorar a temperatura de câmara e túnel, eu tenho uma hora que eu estou monitorando, eu tenho a temperatura de todas as câmaras, de todos os túneis, então eu consigo visualizar se existe algum problema nesse equipamento na hora que eu estou monitorando e registrando. O registro, ele serve para que eu tenho um documento, que é um documento auditável, que na hora que chega um órgão de fiscalização ou um parceiro que venha fazer uma auditoria interna, uma auditoria de terceiros, que ele venha e eu mostro esse registro e ele verifica esse registro, nesse registro que eu estou adotando todas as medidas, todas as ações necessárias para que eu controle esse equipamento, eu controle essa matéria-prima, eu controle esse produto. Então, esses registros, eles servem para provar que a gente está cumprindo com tudo que a gente se propõe em fazer dentro do APPCC, dentro da análise de risco, do controle, das medidas corretivas, das medidas preventivas. Eu tenho aqui também registro de treinamento de funcionários, né? Os funcionários, eles são treinados, e nesses treinamentos, a gente precisa falar sobre doenças causadas por alimentos, a gente precisa falar sobre micro-organismos, a gente precisa falar sobre cada PAC, sobre o APPCC, sobre cada ponto de controle, sobre cada ponto crítico de controle, cada perigo, tudo isso precisa ser dito ao funcionário para que ele tenha essa consciência de que ele faz parte desse processo e que esse processo ele é feito pelas mãos dele, né? Esse controle ele é feito pelos monitores, né? Na hora do monitoramento, mas na prática quem bota a mão na massa é o funcionário da indústria, é o colaborador. Então, esses colaboradores, eles precisam estarem bem treinados. E a gente precisa guardar esse registro desses treinamentos. Porque no momento que você vê que um funcionário ele está com um desvio, você vai lá e diz, não, vem cá, olha, você foi treinado. Ou então esse funcionário não está bem treinado. Você vai lá e treina de novo. É um trabalho de formiguinha, um trabalho de educação mesmo. E princípio 7, estabelecimento de procedimentos de verificação. Né? A gente analisou, a gente identificou, estabeleceu limites, a gente monitorou, a gente viu lá as ações corretivas, foi lá, corrigiu, a gente registrou, e aí eu preciso verificar. Quem faz essa verificação? Como é feita essa verificação? Essa verificação, geralmente ela é uma verificação documental, mas ela pode ser uma verificação de análise também, né, análises laboratoriais, por exemplo. Então, essa verificação, ela serve para a gente estar sempre olhando para esse APPCC, a gente melhorando esse APPCC, a gente garantindo que esse APPCC está rodando adequadamente, que o seu treinamento com o funcionário, ele está surtindo efeito, que as ações adotadas, elas estão sendo cumpridas, né, e que o seu trabalho, enquanto responsável técnico também, aí já falando sobre responsabilidade técnica, ele está sendo efetivo. Então, essa verificação, ela serve para garantir que esse programa, né, ele está sendo feito adequadamente e verdadeiramente. Né? Então, a verificação geralmente é feita por nós, pelos técnicos ou pelos órgãos de fiscalização. O Ministério da Agricultura, a Adagro, eles vão aos estabelecimentos e eles verificam, eles fazem suas verificações, tanto no programa em si do APPCC, quanto nas planilhas de monitoramento. Essa verificação, né, ela utiliza de métodos, procedimentos ou testes executados sistematicamente pela empresa, assegurando a efetividade do programa, como eu já falei. Para a elaboração e implantação de um programa de APPCC seguro, né, é importante que a equipe de segurança dos alimentos dedique o tempo necessário para estudar o produto, o processo, a matéria-prima e materiais em contato com o alimento. Então, fazer o estudo da matéria-prima, fazer o estudo do processo, fazer o estudo, né, desse produto, fazer o desenvolvimento desse produto, é importante, não é só a pessoa que é responsável pelo APPCC, mas é um trabalho de equipe, é um trabalho onde todas as pessoas têm que estarem envolvidas para que ele dê certo. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, quem tiver alguma dúvida,
Eu estou à disposição, tá aí o meu contato, o contato da Carvalho, que é a empresa que eu represento hoje, e eu agradeço muito a oportunidade. De coração, doutora Ana Magna, a gente que agradece nessa oportunidade, esse compartilhamento de informações, né, de experiências profissionais de vida fantásticas, né? Então, assim, quem não conhecia o PPCC a partir de hoje, né, já sabe o que é, qual o seu fundamento, que ele tem os seus princípios, né, e que é preciso estudar muito para poder trabalhar com ele, né? Então, veja, tem algumas pessoas que querem fazer perguntas e eu vou chamá-las, tá bom? Para ficar mais interativo. Então, agradecendo já a presença de todos. Como sempre, o pessoal da Adagro aqui conosco, né? Os doutores da Adagro, os outros médicos veterinários, né? Discentes, que estão aqui sempre conosco, prestigiando este momento. Então, doutora Kalina, por favor, se apresente e faça a sua pergunta. Boa tarde, gente. Eu preciso agradecer por essa oportunidade. Aninha, formei em 2004, não vou aparecer não, viu, porque os cabelos estão para cima. Me formei em 2004, já assisti muitas palestras, aulas sobre a PPCC, mas hoje foi diferente, porque hoje foi o APPCC na prática. Então, assim, eu estou bastante feliz por essa oportunidade que a universidade está me dando depois de tanto tempo. Então, eu estou muito feliz. E te agradecer, porque você realmente é uma profissional que eleva o nome, né, da medicina veterinária, nossa profissão, e que a gente... você trabalha numa área que é bem complicada, né? Porque outras profissões estão querendo tomar de conta. Então, eu parabenizo pela por ser guerreira nessa área. Obrigada. Agora Não me faça chorar, viu? Hã? Não me faça chorar. Nada. Primeira pergunta, tá? Pois São não. duas. Então, a primeira é: qual a dificuldade enquanto RT que você encontra, Ana, para conseguir tocar o APPCC? E a segunda, qual é o PAC mais difícil, mais complicado de implantar e implementar na indústria de pescado? As dificuldades são muitas, Kalina. Muitas, são diversas. Né? Desde o empresário que não consegue, às vezes, entender o quanto é importante e que esses controles, né, principalmente o APPCC, vai trazer um retorno financeiro para ele, porque na hora que ele trata do produto, da matéria-prima, e isso diminui custos, né? Desde o funcionário que não consegue absorver o que você está dizendo, porque é muito técnico, a gente utiliza de ferramentas muito técnicas, de um linguajar muito técnico. Então, atingir a esse funcionário é difícil, às vezes, sabe? É muito, muito complicado você pegar uma pessoa que não tenha, muitas vezes, um banheiro dentro de casa e dizer que ele tem que utilizar a pia para lavar as mãos toda hora que entrar no beneficiamento, né? E, assim, o PAC mais complicado que eu acho, por incrível que pareça, é o de manutenção. Por quê? Porque não depende da gente, depende de muitas pessoas, depende de uma equipe de manutenção, depende do empresário, depende da questão financeira e até do mercado. Então, esse PAC, para mim, eu acho que é o mais desafiador, é o PAC de manutenção. Obrigada, Aninha. Obrigada e parabéns. De nada. Obrigada também, Kalina. Desculpa, eu esqueci que eu tinha colocado aí no mudo. Então, Ana, não foi só a Kalina, né, que gostou, já tem muitas parabenizações aqui no nosso chat, né, da sua apresentação, vamos dizer assim, mas esse compartilhamento de informações tão importante. Então, muitas pessoas parabenizando a você, e eu também faço parte desse grupo, tá bom? Bom, eu agradeço, são muito bondosos. Nada. Então, veja, a Roberta, ela tem uma pergunta para fazer, ela preferiu escrever no chat, então eu vou ler aqui, tá certo? Então, no caso dos fornecedores,
eles precisam possuir alguma certificação de sanidade de sua produção para fornecer a matéria-prima à indústria? Se sim, qual, quais? E quem faz esse monitoramento? Entendeu direitinho, Ana? Quer que eu Entendi. repita? Não, entendi. As matérias-primas, quando ela já vem acabada, por exemplo, quando você recebe um produto, um peixe congelado, ele precisa de CIF. Para CIF, ele precisa ser cifado, né? Você só pode receber, numa indústria cifada, um peixe advindo de um CIF. E numa indústria que tem CIA, você só pode receber de uma indústria que tem a CIA e de uma indústria cifada. Então, assim, é necessário que tenha essas certificações, né? É necessário que tenha essa garantia. E quando é uma matéria-prima advinda, por exemplo, de um viveiro ou do mar, você tem que ter o controle desse fornecedor. Você tem que se certificar que esse fornecedor, ele é idôneo, que ele não está colocando nenhum produto dentro da matéria-prima, que essa análise, como você perguntou, ela é feita na recepção. Toda recepção, eu costumo dizer que toda recepção é um PCC. Por quê? Porque na hora que eu passo com a minha matéria-prima na minha recepção, que ela está dentro do meu beneficiamento, acabou. Eu tenho todo um controle a ser feito e todo um produto a ser desenvolvido com a matéria-prima ruim. Então, na recepção, são feitas avaliações organolépticas, avaliações de temperatura, avaliações laboratoriais, tanto no peixe fresco, no camarão fresco, no crustáceo fresco, como no congelado. O congelado, eles vêm com certificações, eles vêm com CIF, vêm com CIA, mas a gente precisa fazer toda uma avaliação, porque entre o estabelecimento de onde saiu, de origem, para o estabelecimento onde a gente está, existe um caminho a ser percorrido. E muitas vezes nesse caminho existem não conformidades. E essas não conformidades, elas precisam serem minimizadas. Hoje o regulamento, o RISPOA, ele diz que a gente tem que fazer educação continuada. A gente precisa ter garantias de que essa matéria-prima, ela é de um local idôneo. Né, ela vem de um local onde existem controles, onde existem parâmetros bem definidos, onde existe higiene, onde existem pessoas sérias trabalhando com essa matéria-prima. Então, assim, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é isso. Eu acredito que respondeu sim. Né? Então, doutora Kalina, muito obrigada, né, pela participação. A Roberta também, muito obrigada. Agora eu vou chamar a Rita. Rita, você pode fazer a sua pergunta? Ou você quer que eu faça, né? Aparece aí para interagir mais com a doutora Ana. É um questionamento, sabe, doutora, que ela tem? Então vamos ver se ela aparece. Ai, que bom, vai falar. Não? Deixa eu ver aqui o que ela colocou, tá bom? Eu vou buscar aqui só um instantinho. Ok. Então, a Rita Ribeiro, ela, enquanto a senhora estava conversando, né, a respeito dos pontos críticos de controle, de ser ou não ser pontos críticos de controle, ela ficou na dúvida do que seria, enfim, um ponto crítico de controle, né? Então, naquele contexto que foi explicado, ela ainda continuou com a dúvida do que seria um ponto crítico de controle, a diferença, né, entre um ponto crítico de controle e um ponto de controle. O ponto crítico de controle é a etapa do processo onde você vai realmente eliminar ou diminuir o risco de contaminação à saúde do consumidor e problemas à saúde do consumidor. Então, assim, o ponto crítico de controle, deixa eu te dar um exemplo para você conseguir entender melhor. Eu produzo um produto e aí esse produto, ele percorre toda a linha de processamento e quando chega na minha embalagem, eu adiciono água a esse produto. Tá? A produção adicionou água a mais a esse produto. Em vez de 12%, a produção colocou 20% de água, e aí a embalagem embalou sem compensar essa água. Depois que passar desse ponto, depois que passar da embalagem, eu não tenho uma outra etapa no processo para garantir
que esse produto, ele não vai para a mesa do consumidor dessa forma. Então, é a etapa onde eu minimizo, onde eu elimino o risco, onde eu elimino o perigo do contaminante ou da fraude chegar até o consumidor. Já o ponto de controle, não. Eu estou controlando, eu controlo temperatura durante toda a minha linha de beneficiamento. Mas onde que essa temperatura é mais grave? Porque a temperatura ela é um pré-requisito para o pescado. Então, eu preciso ter um controle de temperatura em toda a linha do processo, desde a recepção até a expedição. Porém, se eu tiver na minha recepção uma temperatura de um pescado fresco, por exemplo, com 10 graus, onde eu disse que o meu limite crítico é 4, né, onde a legislação me diz que a temperatura tem que estar próxima a zero. Então, se na recepção eu encontrar uma temperatura acima desse padrão e, consequentemente, esse produto já estiver deteriorado, a próxima etapa do processo, ela não vai garantir que a deterioração não vai acontecer, porque ela já iniciou na recepção. Então, eu não posso receber um produto que esteja com uma temperatura elevada, uma matéria-prima com temperatura elevada na minha recepção, porque a próxima etapa do meu processo não vai garantir que essa temperatura ela esteja abaixo ou ela esteja no nível crítico, abaixo do nível crítico, né, que é os 4 graus do meu limite crítico, e que o produto não vai deteriorar, porque ele já deteriorou, entendeu? Eu não sei se você se eu consegui responder, se você conseguiu entender. Mas é mais ou menos, mas é isso. O ponto crítico de controle é a etapa onde você realmente controla o seu risco, o seu perigo, e aí ele não deixa passar para a próxima etapa, porque na próxima etapa, você não vai conseguir controlar o risco, você não vai conseguir controlar o perigo. Algo mais? E eu falando aqui, fechado o microfone, mais uma vez. Então, veja, esses pontos de controle, né, a gente geralmente consegue controlar, né, doutora, com a aplicação desses programas de pré-requisitos, que são as boas práticas de fabricação, procedimento padrão de higiene operacional, os pontos críticos de controle, apesar de fazer a implementação desses programas, né, dos PACs também, ainda é preciso uma atenção maior, uma monitorização para evitar que haja aí um perigo que a gente não possa mais controlar numa fase futura, né? Exato. Pois é, deixa eu fazer aqui uma leitura daquilo que as pessoas estão falando, né, a respeito da sua palestra, tá bom? Então, como eu estou no celular, eu estou tendo um pouquinho aí de delay, mas vamos lá, tá? Então, olha, a Aldijane, ela disse que foi top, né? Obrigada, Ana, por essa oportunidade. Então, ela agradeceu muito, né, por todas as informações. A Conceição Cristina, ela disse muito bom, parabéns, obrigada, Ana. Né? A Rita Ribeiro, né, que fez essa pergunta para você, ela disse excelente, super bem explicado, agradecemos a sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos. A Roberta, a qual fez aquela pergunta com relação aos fornecedores, disse que foi super bem explicada, né, a pergunta que foi feita, então ela agradece também. E a Rita agora, ela colocou obrigada, a dúvida foi tirada, né, então, só parabenizações. Agora eu vou chamar o doutor Flávio para ele fazer a pergunta dele. Doutor Flávio? Aham. Doutor Flávio? Oi, professora. Boa tarde, Ana. Oi. Parabéns. Oi, Vocês estão me ouvindo bem? Porque está um pouquinho baixo para mim, porque estavam ligando agora. Estão ouvindo? Sim. Pronto. Eu queria, na verdade, Ana, a sua percepção. Porque cada vez que eu vejo uma apresentação sobre a PPCC, eu fico mais convencido de que, quando eu reúno todos os programas de autocontrole, eu tenho um APPCC. Mas a norma federal coloca isso como um elemento a mais dentro da indústria. Qual a tua percepção? Qual é a diferença, na verdade, fora a questão de montar uma árvore decisória entre o APPCC
e entre os programas de autocontrole? Um não é igual ao outro quando eu faço o conjunto, ou tem alguma diferença? Tem diferença porque o APPCC ele fala do processo, ele avalia o processo em si, o que está acontecendo no processo. Então, ele está falando exatamente do produto, ele está falando da matéria-prima. Quando os programas de autocontrole, é como a Betânia falou, eles são pré-requisitos, eles ajudam a fazerem com que o APPCC, ele tome um corpo, ele se fortaleça, ele seja realmente efetivo. Porque, assim, eu entendi a sua pergunta e a sua percepção também, porque é quase que impossível você pensar em implantar um APPCC se você não tem um programa de manutenção adequada, se você não tem um programa de água adequado, se você não tem um PPHO adequado, um PSO adequado, rodando adequadamente na indústria. Só que o APPCC ele vai avaliar exatamente o processo em si. Qual é o risco que aquele processo, naquela etapa do processo, vai ocasionar ao meu produto, entendeu? Então, a gente não consegue trabalhar sem os pré-requisitos no APPCC, eles são necessários, extremamente necessários, mas o APPCC, o foco do APPCC é o processo, é você pegar um fluxograma e ir destrinchando ele, parte a parte, é exatamente aquilo que o funcionário está fazendo, né, a manipulação do funcionário com a matéria-prima e com o produto. No meu ver, no meu entender, é isso. Beleza, Doutor Ana. Flávio? Obrigado, professora. Por nada, querida. Olha, a doutora Simone, ela parabeniza também a sua apresentação. E a Obrigada. doutora Ana Magna, ela diz, parabéns, comadre. Minha comadre do coração. Né? Mas independente disso, viu? Independente disso, realmente foi maravilhosa, né? Eu tenho uma pergunta a fazer a você. É muito caro implantar o APPCC hoje em dia? Não é barato. Implantar o APPCC não é barato, porque você tem todos os outros programas junto dele. Então, é como o Flávio pensa assim, né, que é uma coisa que está tudo conjunto, é um conjunto, né, porque você tem que ter a manutenção adequada, você tem que ter um ambiente adequado, com parede, com piso, com teto, você tem que ter estrutura, você tem que ter mobiliário, você tem que ter equipamento, e isso tudo é caro, né, você tem que ter pessoas, né, essa mão de obra que tanto produz como monitora, né, muitas vezes eu já escutei assim, monitor não faz nada, né, porque está lá com a prancheta na mão, mas quem diz isso não entende a necessidade e a responsabilidade que é de você fazer um monitoramento de um produto onde ele vai alimentar uma pessoa. Se aquele monitoramento for feito errado, de forma errada, né, irresponsável, você causa um risco à saúde do consumidor. Então, assim, é caro por esse ponto, né? Você olhando dessa forma. Mas, em contrapartida, ele lhe dá um retorno, porque ele garante que o seu produto ele não vai voltar, você não vai ter retorno de mercadorias, porque o seu produto está bem feito, ele está garantido. Ele garante que o seu produto ele vai ter a vida de prateleira que ele se propõe a ter no mercado. Ele garante toda a parte higiênica, já que ele tem todo um PPHO por trás, né, como base, toda a parte higiênica garantida para esse produto. Então, você não vai ter devolução, você não vai ter reclamação. Então, existem marcas hoje no mercado que todo mundo compra, pode ser o valor que for. Por quê? Porque ele tem essa garantia, porque existe a garantia da qualidade. E o APPCC, ele faz isso, ele dá essa garantia. Né? Então, ele é caro e, ao mesmo tempo, ele é barato, depende do seu ponto de vista. Né? Eu, particularmente, eu digo que o APPCC, ele é sempre uma mão na roda, e ele está ali sempre para ajudar, para auxiliar e para fazer crescer. Ele faz as empresas crescerem, né? Tanto no mercado como profissionalmente. E essa equipe APPCC, ela é solução ou ela é problema? Ela é as duas coisas, mas ela é mais solução do que problema,
Porque ela é problema porque a gente está identificando os perigos, a gente está identificando as não conformidades, né? Então, quando a gente identifica a não conformidade, isso gera sempre um problema. Mas ela é a solução porque ela te norteia a corrigir essa não conformidade, a solucionar realmente esse problema de forma adequada e efetiva. Então, assim, ela é mais solução do que problema. Tem que ser pessoas, assim, de extrema confiança, né? Para estar ali trabalhando com a pessoa, né? Que está implantando a PPCC, porque eu acho que, assim, existem muitas formas da pessoa demonstrar que não gosta da outra. Então, vários relatos eu já tive, né? De profissionais que tiveram pessoas que trabalhavam com eles, e essas pessoas acabaram causando algum dano, algum problema àquele produto, e isso repercutiu com relação ao profissionalismo daquele profissional que assina, né, naquele estabelecimento como responsável técnico. Então, eu acho que tem que ter muita confiança para poder ter aí essa equipe sempre do seu lado. Né? Tem que ser pessoas responsáveis mesmo, que entendam o nível de responsabilidade que elas têm e que sejam comprometidas com o que elas fazem. Esse nível de comprometimento tem que ser muito alto para quem trabalha com controle de qualidade com a PPCC. Eu já tive casos de acharem dente numa empada. Dente de funcionário em uma empada. E foi colocado propositalmente. Pois é. Então, né, tem que ter ali uma equipe que seja o seu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, cabeça, tudo. Pessoas bem integradas. Pessoas de confiança. Bom, eu estou olhando aqui o chat, eu estou vendo que não tem mais perguntas, não tem mais dúvidas. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 segundinhos. Se alguém tiver mais algum questionamento, é só se pronunciar, abrir aí o microfone para falar. Né, doutora? Então, assim, vamos lá, né? Bom, eu acredito que não tenha mais ninguém aqui para fazer perguntas. A Roberta só está parabenizando, palestra show e tema maravilhoso. Obrigada, doutora Magna, por partilhar conosco esse conhecimento. E obrigada, professora Betânia, pela ótima mediação. Por nada, meu amorzinho. Ô, Ana, ela é minha orientada, viu? Então, ó, desconsidera a minha parte, mas para a sua, com certeza. Então, foi maravilhosa a palestra. Eu agradeço muito, estou muito feliz por estar aqui com você. Robertinha, estou brincando com você, viu? Mas, assim, realmente o que ela falou é verdade. Uma excelente palestra. Eu acho que é como a doutora Kalina falou, compartilhando aí vivências práticas. Não é todo dia que a gente tem isso, né? Para poder escutar, para poder estar ali presente, né? Ouvindo. Então, muito obrigada, doutora. Se tiver mais alguma consideração a fazer, a falar. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? A oportunidade que vocês me dão. Eu não tenho muita didática, eu sei, mas assim, eu tento passar o meu conhecimento, a minha vivência técnica, né? E eu só tenho a agradecer, é só gratidão mesmo. Agradeço a generosidade de vocês, né, de me ouvirem, de estarem aqui presentes, né? Vocês são extremamente generosos, eu agradeço isso, agradeço por poder contribuir com a veterinária, sempre que eu posso, eu faço, é uma luta diária, e muito obrigada, só gratidão que eu tenho. Muito obrigada. A gente também agradece. Agradecer a professora Elizabeth pelo convite também, né? A gente também agradece muito, viu? Realmente é um orgulho, é uma honra ter estado aqui com a senhora nesse momento tão importante, com todos os nossos colegas, nossos discentes e todas as pessoas interessadas. Então, já que ninguém tem mais nenhum questionamento, um beijo, até a próxima, fiquem ligados aí no Instagram. Beijo, doutora, muito obrigada. Gratidão, né? Nós é que temos.